Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, amém? Quem está feliz por estar na casa do Senhor, diga amém. Momento desafiador, depois de uma semana de muitos homens de Deus aqui. É uma honra estar participando deste triplo encerramento, né? Manhã, tarde e noite. Quero louvar a Deus por esta rica e maravilhosa oportunidade, na pessoa do nosso pastor Samuel Machado, Ministério Efraim. E eu tenho certeza, irmãos, que esse ano de 2026 será um ano transformador. Será um ano de transformação em nossas vidas. Preste atenção, o tema não é mudança. A mudança, ela é externa e a transformação é interna para externamente. Ou seja, ela vem de dentro para fora. Então Deus quer transformar muitas áreas em nossas vidas. E eu tenho certeza que grandes coisas Ele irá fazer. Eu tive a honra de abrir a semana lá na congregação do Capuã. E hoje encerrando aqui na nossa sede. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: momentos de tribulação, de angústia, de dor, são sintomas de que uma grande transformação virá. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Abra por gentileza a vossa Bíblia, lá no livro do salmista Davi. Salmo de número 116, verso de número 12. Para colocar aí no telão. Deus tem falado comigo há 3 dias com esse versículo. E ontem o cantor que o pastor Freud apresentou ele aqui ontem, é Eliel, né? Ele cantou uma canção que nesta canção tinha essa frase, desse versículo. E eu entendi como confirmação de Deus para esta tarde. Diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por tudo, Senhor. Ah, Deus da glória, como é bom estar na Tua presença. Como é bom estar na Tua casa, meu Deus. Meu Pai, alimentei-me bastante ontem e renovei minhas forças com aquela mensagem de ontem à noite. Ah, Senhor, como poderei Te pagar, retribuir, como poderei Te abençoar por todos os benefícios que outrora Tu tem nos feito. Então Deus fala aos nossos corações nessa tarde, nos ensina a passarmos por momentos de transformação, mesmo quando não queremos e estamos acomodados. Fala conosco de uma maneira poderosa. Pai querido, que este ano de 2026 seja repleto de bênçãos, seja repleto, Pai querido amado, de boas notícias, e que a Tua palavra seja transformadora e verdadeira sobre nossas vidas. É assim, Pai, que nós Te adoramos e Te glorificamos em nome de Jesus, amém. Vá sentando e vá dando glória a Deus em nome de Jesus. O início de um ano, irmãos, como estamos na primeira semana praticamente do ano, ele exige uma resposta transformadora. E como darmos essa resposta? Como sermos transformados de uma maneira espiritual e verdadeira? O início de um ano não é apenas uma mudança de calendário. Não é o calendário velho saindo e entrando novo. Não é aquele calendário que você rasga uma página e passa um ano e tudo bem. Não. Mas uma convocação divina para alinhamento espiritual. A pergunta do salmista não é apenas poética, é existencial, espiritual e profética. Vou repetir. A pergunta que o salmista faz nesse salmo, ela não é apenas de forma poética, mas ela é existencial, espiritual
e profética. Visto que estamos em uma semana profética, uma semana com um tema muito subjetivo, o ano da transformação, só quem crê que vai passar por esta área da transformação em 2026, dá um glória a Deus nessa tarde. Como poderei retribuir ao Senhor todos os benefícios que Ele tem para comigo? O salmista não pergunta se deve retribuir, mas como? Não é simplesmente retribuir e pagar, não, mas como eu devo fazer? Isso revela quem reconhece os benefícios de Deus e não permanece a mesma pessoa de 2025, mas quer ser uma pessoa transformada em 2026. Isso reflete que você está reconhecendo pelas bênçãos que o Senhor te deu. Eu sei que foi um ano desafiador, eu sei que foi um ano de crise, eu sei que foi um ano de lutas e problemas, mas eu convido você a se lembrar de momentos abençoados que o Senhor te entregou e você se alegrou. Eu convido você a se lembrar das bênçãos que outra hora chegou em sua vida, que você não estava nem esperando, e foi o Senhor quem entregou a você. Então, mesmo em momentos de dificuldade, em momentos de lutas e adversidade, o Senhor está se lembrando de ti. O Senhor tem olhado para a sua igreja, assim como alguém que foi salvo de uma dívida impagável, muda sua forma de viver. Quem foi alcançado pela graça não pode continuar vivendo da mesma maneira. É impossível uma pessoa experimentar o dom de Deus e continuar sendo a mesma. Porque, como o nosso pastor costuma dizer, quando Jesus entra em ambientes, aquele ambiente é transformado, ele nunca mais é o mesmo. Ele nunca mais é o mesmo quando ele toca em você. Você nunca mais é a mesma pessoa. Você passa a ser uma pessoa transformada, generosa. Billy Graham já dizia: a salvação não é apenas um bilhete para o céu, é uma transformação aqui na terra. A salvação é uma transformação aqui na terra. O contexto que nós vamos ver neste Salmo de número 116 é uma vida que foi transformada pela graça. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: eu tenho certeza. Diga assim: eu tenho certeza que a sua vida foi totalmente transformada pela graça de Deus. O Salmo 116 é um salmo de gratidão. Após o livramento, o autor esteve próximo da morte, cercado por angústia, mas clamou ao Senhor e Deus respondeu. No Salmo 116, dos versos 3 a 4, cordéis da morte me cercaram. No 4 vai dizer: então invoquei o nome do Senhor. Muitas das vezes você se encontrou em momentos de desespero, de total desespero, de angústia, triste, doente, com uma dívida impagável, perseguido, não estava dormindo direito à base de remédios, e você se lembrou que existe um Deus a qual você serve, e você clamou, como o salmista diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor. E quando você clama a Ele, você sente o refrigério, o bálsamo, a bênção, a resposta, a saída, o problema batendo em retirada, porque você não serve a um Deus que está morto, e sim a um Deus que vive e passeia na sua igreja. Você serve a um Deus real e verdadeiro. Quem passa pelo vale e encontra Deus, nunca sai igual. Vou repetir: quem passa pelo vale, eu não sei qual foi o vale que você passou, e naquele vale você teve um encontro com Deus, você nunca vai sair dele da mesma forma que você entrou. Você vai sair mais experiente, você vai sair melhor, você vai sair uma pessoa transformada, você vai sair uma pessoa, sabe, com uma autoestima elevada, sabendo que Deus te agraciou, que Deus ouviu o teu clamor, que Deus respondeu a sua oração. Entenda
Entramos em 2026 com marcas de lutas passadas, mas também com testemunhos vivos e livramentos. A pergunta não é apenas o que Deus fará, mas o que faremos em resposta ao que Ele já fez. Irmãos, não foi somente um 2025 difícil, foi um 2024, um 2023, um 2022, 21, 20, 19. Nós somos pessoas que passamos por crises políticas, pessoas que enfrentamos aí juros abusivos, impostos horríveis, pessoas que vimos aí uma guerra entre países mudar o rumo da nossa economia. Somos pessoas que sobrevivemos a uma pandemia, onde muitos de nossas casas, amigos e familiares morreram e não estão entre nós. Mas nós estamos aqui, talvez feridos, arrastando a perna, como Jacó, que foi tocado pelo Senhor e saiu ali arrastando aquela perna por um símbolo de uma lembrança do encontro com Deus. E eu quero te dizer nesta tarde, não vai ser guerra que vai te parar, não vai ser economia que vai te parar, não vai ser taxamento de impostos e juros, não vai ser pandemia que vai te destruir. Eu quero te dizer nesta tarde que Deus está transformando algo especial para entregar para pessoas especiais que querem ser transformadas. E nesta tarde você vai sair daqui no final desta campanha transformado, com uma vida transformada e uma mente transformada. 2026 está às portas. O 2026 está aí esperando você, que sairá daqui desta campanha profética de transformação com a mente transformada em Cristo, para fazer a diferença lá fora. Eu tenho certeza que Deus vai mudar, eu tenho certeza que Deus vai fazer, mas a pergunta é: o que faremos em resposta ao que Ele já fez? Tem gente que vem aqui só pedir, só pedir, só pedir. Deus faz mais, Deus faz de novo, Deus faz novamente. Olha eu aqui. Mas o que faremos em resposta ao que Ele já nos fez? O que faremos? Como agradar alguém que já tem tudo? Faz de conta que você recebe um convite para ir ao aniversário de um bilionário, mas é obrigado a levar um presente. Mas não é qualquer presente, é um presente que o alegre. Mas que presente dá a alguém que já tem tudo? O que você pode fazer para alegrar o coração de alguém que já tem tudo e todas as coisas? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: talvez a resposta não esteja em um presente muito caro, mas em algo simples. Diga assim: a simplicidade do seu coração em obedecer a Ele. Você pode aplaudir a esse Deus Todo-Poderoso. No versículo, a palavra-chave é retribuir. No hebraico ela vem de shuv, que significa voltar, retornar, mudar de direção ou converter-se. Isso revela algo profundo. Retribuir ao Senhor não é pagar, é voltar-se totalmente a Ele. Não é pagar ao Senhor pelo que Ele já te deu, é voltar-se ao Senhor e obedecer a Ele de corpo, alma e espírito, fazendo a sua vontade. Gratidão bíblica não é apenas sentimento, é conversão contínua. A palavra benefícios vem do hebraico gebul, que significa atos generosos, recompensas graciosas, ações imerecidas, ou seja, é a graça de Deus, é um favor imerecível. Nós não merecíamos, mas Ele fez. Você não merecia, mas Ele te deu. Eu não merecia, mas eu fui agraciado. Sabe por quê? Porque Ele muito nos amou.
Ele nos amou. Deus não nos trata conforme merecemos, mas conforme sua graça. Já pensou se Ele nos tratasse conforme a nossa meritocracia? Conforme nós sermos retos, perfeitos, didáticos, santos, não receberíamos nada. Mas como foi orado aqui para o ofertório, a graça de Deus é o favor que todo dia se renova. Todo dia ela se renova em nossas vidas. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12:1: apresentai-vos os vossos corpos como sacrifício bíblico. Paulo ecoa o Salmo 116. A resposta correta à misericórdia é uma vida transformada. Transformada. Amados, que saiamos daqui nesta tarde entendendo o projeto de Deus para as nossas vidas. Que saiamos aqui nesta tarde entendendo que alguém subiu a um madeiro, porque o madeiro, morte de madeiro, era morte, uma das mais horrendas. E ele foi morto por mim e por você, para que você não precisasse passar por isso. Por isso que é um sacrifício vicário, substitutivo. Ele substituiu a mim e a você naquele momento de angústia. E estamos dia após dia, semanas após semanas, meses após meses, vindo ao culto, voltando para casa, indo para o trabalho e achando tudo uma normalidade, aonde não sentimos mais a essência, aonde não sentimos mais a graça, aonde não vemos o favor de Deus em todas as ações e em todas as coisas. Nós temos que entender que Deus tem agido através de tudo, irmãos. Uma folha que cai de uma árvore, um pássaro que canta, uma formiga que muda de um formigueiro de um lado para o outro. Nós temos que ver o favor de Deus, a graça de Deus em todas essas coisas. Eu estava esses dias almoçando com a minha esposa, ou era jantando, eu não lembro. E eu olhei para ela comendo, coisa simples, e disse: Deus, como tu é bom, como tu é lindo. Um dia desse ela não comia nada, um dia desse era só líquido, um dia desse eu tinha que me abster de certos alimentos também, para não estar causando vontade nela. Se ela fosse jantar uma sopinha, eu ia com ela jantar uma sopinha, morrendo de vontade de comer uma carne, pastor. Mas aí quando nós estávamos comendo aquilo que ela queria, e ela estava ali, sabe? E ela disse: eu comi tanto hoje. Eu disse: Deus é lindo. Eu sinto a graça de Deus nisso, porque não era, agora é, não tinha, agora tem, não podia, agora pode. E muitas das vezes nós queremos, sabe, sentir Deus só nas coisas mais pomposas, maiores. Ei, querido, eu quero te dizer que é na simplicidade que Deus está te transformando. É de momento em momento, de grão em grão, de degrau em degrau. Deus está fazendo uma transformação paulatinamente na minha vida, na tua vida, através desse ministério. E eu tenho certeza que 2026, grandes coisas nós vamos desfrutar. E se você acredita nisso, aplaude e glorifica o nome do Senhor. A transformação não é como uma resposta espiritual, não como moeda de troca, sabe? Deus faz isso que eu faço aquilo. Não funciona assim. O salmista entende algo poderoso. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada. Nós é que precisamos dele e sermos transformados. O salmista entendeu é que nós que precisamos de transformação a cada dia.
Porque Deus, na sua soberania, Ele não precisa de nada. Eu quero trazer uma ilustração sobre o oleiro e o barro para você, que se encontra lá em Jeremias, do 1 ao 6. O barro, ele não retribui o oleiro com obras, mas se entrega ao processo. O barro, ele não paga ao oleiro para o oleiro estar fazendo ele apenas se entrega nas mãos do oleiro. Quando o barro não se entrega nas mãos do oleiro, o vaso não sai como o oleiro quer. E o que acontece? Está lá no versículo, o que acontece? Ele se quebra e o oleiro joga ele para ser refeito. E eu quero dizer para você que o processo do oleiro, ele vai ao encontro do barro, mas não é num shopping center, não é na Shopee, não é no centro de Fortaleza, é no lamaçal. E é lá no lamaçal que ele encontra esse barro. É lá no lamaçal que ele extrai a matéria-prima, no mais fétido e fedorento. É lá que ele começa a retirar os pedaços de pau, de pedra, de folha seca, ossos secos que estão ali, tudo que não presta naquele barro. É lá que ele coloca o barro na roda e aprimora ele e começa a moldá-lo com suas mãos. Uma mão por dentro, outra por fora moldando a aparência, a de dentro tirando o que não presta. A mão de dentro também vai moldando de dentro para fora, dando a forma. E eu quero te dizer nesta tarde, se você não se entregar nas mãos do oleiro e confiar no processo, nunca se transformará num vaso de valor. Você tem que se entregar ao processo. Pastor, mas está doendo. Deixa doer, vai passar. Pastor, mas está difícil. Não tem problema, vai ficar fácil. Pastor, mas quebrou. Não se importe, Deus vai emendar. Pastor, está caído, não te preocupa. Ele estende a mão direita e te levanta. Mas você tem que se entregar a Ele. Deixa de ser uma pessoa durona, carrancuda. Deixa de ser um crente durão. Deus quebra o mais duro que existe. Ele arranca o coração de pedra e transforma em coração de carne. Ele quer mudar hoje a tua vida. Ele quer restaurar hoje o teu casamento, a tua estrutura. Transformação acontece quando paramos de resistir e começamos a nos render. Quando você para de resistir e entende que Deus está no processo e se rende a Ele, a transformação vai sair perfeita do jeito que Ele quer, não é do jeito que você quer. Você tem que entender isso. Charles Spurgeon disse: Deus não chama homens capacitados, Ele capacita aos que se rendem a Ele. Não se preocupe e não pense que Deus jamais vai chamar alguém que já é capacitado. Ele vai capacitar aqueles que dizem assim: eis-me aqui, envia-me. Deus quer transformar, Deus quer enviar, Deus quer capacitar. Mas precisa de pessoas que estejam entendendo. Nesta primeira semana de 2026, Deus não está pedindo promessas vazias, mas vidas no altar. Deus não está pedindo promessas vazias, mas vidas no altar. Deixa eu explicar. Toda vida que um ano termina e outro começa, você diz: esse ano eu vou ser melhor. Você vem no altar, você escreve um pedido para que Deus venha mudar aonde nós que temos que mudar. Você diz: eu vou ser mais presente, eu vou estar nas orações, eu vou estar nos cultos de orientação, eu vou para os evangelismos, eu vou fazer a obra de Deus esse ano. E ano sai e ano entra e nada acontece. São promessas vazias.
Deus não está atrás de promessas vazias, porque Ele conhece os corações, Ele sonda as mentes. Ele está atrás de pessoas que venham se entregar ao altar. Ele está atrás de pessoas que venham de fato estar com suas vidas transformadas no altar. Existem marcas de vidas transformadas, e eu quero passar para você aqui. Mas o que é retribuir ao Senhor? Uma vida de entrega total. Ela está lá no Salmo 116, coloca aí para mim, verso 16. Presta atenção que o salmista diz: ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras. Ele está aqui reconhecendo o livramento. Ele está aqui com a vida transformada, dizendo: Senhor, manda, dá a ordem que o teu servo vai cumprir. Porque se eu estou hoje com a vida livre, liberta e transformada, é graças a ti. Eu sou teu servo, filho da tua serva. Onde tem pessoas que vêm, recebe ceia, recebe a bênção de Deus, a transformação, vira as costas, vai embora e não se lembra mais da casa do Pai. Ah, vai ter uma campanha, não dá para mim ir, não dá para me ofertar, não dá para me ajudar, não. Eu sou teu servo, Senhor. Manda que o teu servo ouve, que o teu servo obedece. A vida do cristão, ela tem que ser assim. Eu sou o teu servo. Quem foi liberto não vive mais acorrentado ao velho homem. O velho homem faz com que você baixe a cabeça. O velho homem faz com que você dê um passo para trás. O velho homem faz com que você venha ceder aos desejos da carne. Mas o homem transformado não. Ele vai avante, adiante. Transformado, renovado. Uma vida de adoração viva ao Senhor. Olha o Salmo 116, ao verso 17. Próximo versículo. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Oferecer sacrifícios ao Senhor e invocar o nome dEle. Você sabia quando o pessoal na antiguidade pecava? Eles não só, Deus perdoa aí, vá lá. Não. Eram holocaustos, sacrifícios. Custava muito, irmãos. Era uma oferenda, mas não era de qualquer jeito. Lembra de Caim e Abel? Não é de qualquer jeito. Deus não está atrás de pessoas que ofertam de qualquer jeito, que servem de qualquer jeito. Deus não está atrás de pessoas que vêm para o culto de qualquer jeito. Deus está atrás de pessoas transformadas, que entendem o sacrifício, que entendem a gratidão, que entendem da sua graça, que o reverenciam como Deus, como Ele é. Não é de qualquer jeito, igreja. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor. Adoração não é evento, é estilo de vida. Vou repetir: adoração não é um evento, é estilo de vida. E o teu estilo de vida tem que ser o estilo de um adorador, de uma pessoa que adora ao Senhor, mas adora em espírito e em verdade. Você tem que entender essa métrica. Você tem que entender que nós temos que ter adoração dentro do nosso DNA. É chegar num culto desse e ficar prestando atenção aos detalhes. É uma frase que está dentro do louvor, é um momento de uma oração que marca. É uma frase de efeito que é lançada na palavra, é o versículo que é lido, eu não sei. É algo que vai te transformar, virar a tua chave. É algo que vai te transformar. Você tem que ficar prestando atenção. Eu estava ontem aqui
E quando o cantor estava numa frase da música, ele cantou esse versículo chave de hoje. E eu peguei no ar e eu disse: é aqui. É isso que Deus quer. É isso que o Senhor quer. O obreiro que orou aqui para a oferta, ele falou sobre a graça de Deus, confirmando, dizer: é aqui. Então você tem que estar ligado aos mínimos detalhes. Às vezes a pessoa do lado está ligada, pega a bênção e é transformada em você, e diz assim: quanto tempo de crente eu tenho? Essa aqui que chegou ontem já está assim, e eu nada. É porque você está alheio ao que está acontecendo. Você não está ligado. Você tem que estar prestando atenção. Você tem que agarrar como Jacó agarrou o anjo. Você tem que agarrar a sua bênção e entender. Uma vida também de testemunho público. Nos versículos 18 e 19, coloca aí: pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Ele entende que ele tem que devolver, que ele tem que pagar o voto, que ele tem que retribuir, que ele tem que servir. É dentro da igreja, é na presença das pessoas, é lá fora da igreja, é nos átrios da casa do Senhor, em todos os lugares. Ele está dando testemunho de adoração, porque ele é um adorador. Ele está voltando ao Senhor e agradecendo. Sabe aqueles 10 leprosos, que só um voltou e agradeceu e foi abençoado? Nós temos que ter isso no nosso DNA. Transformação pessoal, ela gera impacto coletivo. Quando você se transforma e entende o que é a transformação, e as pessoas vão olhar para você e ver essa transformação, elas vão querer ser transformadas também. É no seu trabalho, é na sua casa. Talvez você seja o único da sua família que é crente e está querendo desistir. Não desista não. Tenha uma vida transformada e transforme as vidas ao seu redor. Impacte elas. Seja cheio de Deus. John Wesley dizia: dei-me 100 homens que temam a Deus, e nada mais temam, e abalaremos o mundo. 100 homens que temam a Deus, e nada mais eles temam, que o mundo será abalado e transformado. Nós precisamos de pessoas transformadas. Como assim, pastor? O que é que eu tenho que viver em 2026 para ter esse sintoma de transformação? Uma consagração intencional. Ela vem com oração, com jejum, com palavra. Se você não é adepto ao jejum, comece a praticar. Você vai ver o que transforma na sua vida. Tenha momentos de oração, tenha momentos de leitura. Faça com que os paradigmas sejam quebrados. Você tem que quebrar ciclos antigos. O que é isso? Você perdia muito tempo com aquilo que não é produtivo. Diminua esse tempo e produza mais. Busque mais, adore mais, ore mais, louve mais, faça mais. Quebre esses hábitos antigos. Obediência, prática, mesmo quando... Obediência e prática da palavra, mesmo quando dói. Você tem que fazer. Ah, pastor, não é bom, não é bacana, dói. Sabe, é assim, é enjoativo. Faça. É disciplina. É transformação. Eu sei que não é uma mensagem de arrancar aplausos, mas é uma mensagem que vai fazer você pensar. É uma mensagem que vai fazer você estar com o seu pensamento transformado. Irmãos, quando eu mudo de atitude, o ambiente muda ao meu redor. Eu cheguei para dirigir uma igreja que ela já tinha 12 anos de existência. 24 pessoas só. 22 pessoas só, desculpa. Ela tinha uma média de 24 vidas por ano.
12 anos de existência, só tinha 22 pessoas, tinha uma média de 24 por ano, 2 por mês. Só que aquelas pessoas aceitavam Jesus e no outro dia não vinha mais. Só tinha os crentes velhos na igreja. E os velhos crentes. E foi meu primeiro trabalho. Eu nunca fui ensinado. Eu saí de um banco, como vocês estavam. Eu nunca tinha sido escolhido a obreiro, a diácono, a presbítero. Fui diretamente para evangelista e colocado para uma obra, sem ser ensinado a nada. E eu cheguei chorando naquela obra, eu e minha esposa, chorando na presença de Deus, dizendo: Deus me ensina. O homem não me ensinou, mas tu vai me ensinar. Irmãos, era um trabalho difícil. No dia que não tinha uma pessoa manifestada, no outro dia tinha duas. Era demônio demais, era luta demais, era trabalho demais. E eu comecei a orar. E eu morava longe da igreja e procurando casa e não tinha. E eu disse: Deus, na hora que tu me der uma casa aqui perto da igreja. No dia seguinte, eu orei na sexta-feira, irmãos. Na sexta-feira eu orei, pedindo que Deus mandasse uma casa. Eu passei 2 meses indo para a igreja longe. E a igreja não mudava. Se eu quero mais tempo. Eu disse assim na sexta-feira: Deus, me dá uma casa perto da igreja, que no dia seguinte eu vou implantar uma oração da madrugada. Eu orei na sexta. A casa apareceu no sábado. No domingo eu fiz a mudança. E na segunda-feira comecei 4:30 da manhã a abrir a igreja. Sozinho. Eu abri a igreja, fui lá orar sozinho, só eu e Deus. E eu dobrei o joelho assim na primeira cadeira. E comecei a orar a Deus, pedindo discernimento sobre aquela obra, o que eu tinha que fazer, que Ele pegasse na minha mão, me guiasse. E ali eu tive uma visão, irmãos. Eu comecei a subir, a flutuar, e eu pensei que ia bater no teto da igreja. E ali o teto não existia mais, eu estava no céu estrelado. E quando eu olhava para baixo, a igreja sumia, estava só um terreno, um mato. E eu olhei para lá, estava meu pastor e alguns pastores fazendo ali uma espécie de ajuntamento de pessoas. E quando eu olhei, eles estavam com uma Bíblia na mão, cavaram um buraco, estavam lançando a pedra fundamental daquele templo. Todos os pastores envolvidos, eu não sabia de nada, eu estava vendo tudo. E ali eles fecharam o local, oraram, foram embora. E entrou o dobro de pessoas, tudo de branco, de turbante na cabeça. E aquelas pessoas abriram o buraco onde estava a Bíblia, tocaram fogo nela, rasgaram ela e sacrificaram um animal. Cortaram a cabeça do animal. E aquele pescoço muito grande, ele se debatia e jogava sangue em todo lado. Um animal muito espinhento. E ali eu dizia: o que é isso, Deus? E Deus dizia: tiraram o meu nome desse lugar. Sacrificaram este local a Satanás. E eu disse: mas Deus, o que fazer? E Ele chama o povo à oração. Chama o povo para me adorar. E ali foi na segunda-feira. Na terça-feira eu fui de novo sozinho e fui para o culto e passei para a igreja e disse que já estava morando perto e que estava, e não chamei ninguém. Estou há 2 dias já vindo, amanhã é o 3º dia, 4:30 eu estou aqui, se alguém quiser. Começou a vir gente. Eu estava de joelho na cadeira, chegou 1, chegou 2, chegou 3, chegou 4. A igreja só tinha 22 pessoas. E eu abri um propósito de 40 dias. Quando chegou aos 40 dias, Deus disse assim: quem foi que mandou parar? Continua. Eu só tinha 22 crentes na igreja. Com 40 dias eu já tinha 60 pessoas orando. 54 vidas aceitaram ao Senhor em 40 dias. 20 foram para o batismo. E a igreja só crescia. Sabe por quê? Uma vida transformada. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: ei, crente, não adianta só saber o que deve fazer. Diga assim: só saber o que deve fazer, eu sei e você sabe. Diga assim: o que nós temos que fazer é colocar em prática aquilo que nós sabemos fazer. Então, teremos uma vida transformada. Você pode aplaudir o nome do Senhor?
Eu tenho que ter um alinhamento de prioridades. Eu tenho que saber quais são as minhas prioridades. Toda vida eu deixo Deus em último lugar. É no dízimo, na presença no culto, sabe? É na oração. Se der tempo, eu vou. Se sobrar, eu dou. Não, irmãos, eu tenho que ter alinhamentos de prioridade. Vida no altar, não apenas nos cultos. Não. É onde eu estiver. Assim eu terei uma vida transformada. Você tem que passar nos locais as pessoas dizerem: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. As pessoas têm que ir até você pedindo conselho, pedindo oração. Por quê, pastor? Porque elas veem Deus em você. Elas veem que você tem resposta para as suas perguntas. Se alguém está em Cristo, eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Lá em Salmo 103:2 vai dizer: não esqueças de nenhum de seus benefícios. Conecta uma memória espiritual de gratidão. Lá em Lucas 7:47 vai dizer: a quem muito foi perdoado, muito ama. Amor e transformação caminham juntos. Lá em Colossenses 3, do 15 ao 17, coloca aí por gentileza. Colossenses capítulo de número 3, versículos 15 a 17. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai. Volta aí para a gente ler o restante. O 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, como salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Versículo 17. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nós temos que entender, irmãos, que uma vida transformada transborda em ações, palavras, gestos e atitudes. Nós não podemos ter só uma capa com o nome crente, um adesivo na testa dizendo crente. Não, nós temos que exalar Deus. Nós temos que passar e as pessoas sentirem Deus nas nossas vidas. As pessoas têm que chegar para você e dizer assim: ei, tu é crente, né? Aí você vai dizer: sou, pela misericórdia. Assim, é por isso que eu senti algo diferente em você. Porque você é portador da palavra. Conclusão: um chamado profético à transformação. O salmista não termina com uma resposta teórica, mas uma vida entregue. A pergunta ecoa nessa semana profética para você: como poderei retribuir ao Senhor todos os seus benefícios? A resposta é clara: com uma vida transformada. Você vai sair daqui hoje transformado. Só quem vai sair daqui hoje transformado, só quem vai sair hoje daqui com a vida diferente, dá um glória a Deus nessa tarde. A resposta é: você tem que ter um coração rendido ao Senhor. Você tem que ter um coração de carne, não de pedra. Com um novo posicionamento espiritual, é na posição, é na brecha. Ezequiel 12:30 vai dizer: e procurei um que estivesse na brecha, e ninguém encontrei. E o Senhor quer olhar para a brecha e quer ver crentes adoradores, homens e mulheres de Deus que estão ali na brecha. Deus está procurando aonde está o homem de Deus, aonde está a mulher de Deus, para ser transformada em 2026. Aonde estão?
Deus está procurando pessoas diferentes, pessoas motivadas, pessoas que se colocam na brecha, para que em 2026 esse ministério decole. Mas pastor, o nosso ministério já cresceu tanto em 4 anos como nenhum outro. Não importa, tem que crescer mais, tem que invadir mais, tem que enviar mais, para que o reino comece a prosperar. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero convidar você a entregar a sua vida a esse propósito. Eu quero convidar você a um momento de reflexão na alma, de oração. Eu quero convidar você a ter uma vida entregue nas mãos do Senhor. Olha para o profeta que está do seu lado, a profetisa que está do seu lado. Diga assim para ele, como voz de profeta também que você é. Diga assim: ei, em 2026 eu irei retribuir a Deus por tudo. Diga assim: tudo o que Ele já me fez. Diga assim: os céus vão ver quem sou eu. O inferno vai se abalar quando ouvir meu nome. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor. Eu quero convidar o nosso pastor para orar.